Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E é com muita alegria que estamos aqui reunidos para esse estudo. E hoje aqui está o Gerson, o Carlos, o Alberto, a Suzeleia, a Sofia, a Maria Kobayashi e alguém mais que pode chegar, porque a nossa sala é aberta. E hoje nós vamos dar continuidade no Livro dos Espíritos, onde estamos no livro 1, né? O primeiro livro que fala sobre a criação. E semana passada nós terminamos falando da formação dos seres vivos, falamos também do povoamento da terra, do Adão. Já vimos que Adão não era um homem, mas sim uma raça, a raça adâmica, né? E hoje vamos dar continuidade falando da diversidade das raças humanas, que vamos da 52 até a 57. E para nós começarmos, eu convido agora todos nós aqui presentes e quem acompanha os nossos estudos pelo YouTube, que possamos agora fazer uma conexão interior, agradecendo a Deus, o nosso amado Mestre Jesus e a toda a equipe espiritual amiga, onde agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no dia de hoje para mais um estudo e pedimos humildemente a Jesus que fique conosco, nos auxiliando no entendimento, nas reflexões e que tudo transcorra num clima de muita alegria, de muita paz, de muita harmonia e que assim seja, graças a Deus. Então vamos começar, Gerson? Vamos sim. Vamos falar agora sobre diversidade das raças humanas. Pergunta 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Resposta dos espíritos: do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos da mesma mãe que, educados um longe do outro e diferentemente, não se assemelham em nada quanto ao moral. Aqui, assim, é que ainda estava muito naquelas discussões, né, nas dúvidas anteriores sobre o surgimento do homem, se veio de um homem só, né, do Adão, né. Então aí Kardec pergunta da onde vem essa diversidade, né, de raças, né, etnias, e aí os espíritos respondem, né, do clima, da vida, dos costumes, né, porque então aí a gente começa a ver que faz sentido a pigmentação de pele, né, estrutura física, cabelos, pelos, né, dependendo da região, do clima que você vive na Terra, faz sentido ter mais pelo, menos pelo, uma pigmentação mais escura, mais clara, né? É isso que eu entendi aqui dessa resposta da pergunta 52. É isso mesmo, Gerson. É interessante essa pergunta de Kardec, porque ele tem a intenção de nos fazer realmente, né, refletir em relação ao cruzamento dessas raças e o quanto que nós devemos respeito pelas diferentes raças que existem aqui na Terra. E, como semana passada eu também fiz,
eu fui pesquisar na Gênese, e na Gênese, que é o capítulo 11, o item 30 da Gênese, é só um resuminho, tá? Que eu separei. Então, explica aqui para nós que nós vamos encontrar a explicação de que a Terra foi povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos rebeldes, e que esses espíritos, eles imprimiram nos corpos aí as suas características e resultaram daí diversas raças, quanto ao físico e também quanto ao moral, né? Com a miscigenação, a mistura desses espíritos com os habitantes que existiam na Terra. É bem interessante essa pergunta do Kardec, porque a gente vai realmente refletir, né, sobre essa mistura e essas raças diversificadas que nós temos. É interessante também, né? Ele cita o casal de gêmeos, né? Cientificamente já foi feito várias pesquisas, né? Que se você separá-los, eles vão dar dois produtos totalmente diferentes, né? Pela educação, pelo clima, pelo lugar, e até mesmo, eu acredito, criados pela mesma mãe, nunca vão ser idênticos, porque cada criança, cada pessoa, ela vai pegar a educação de uma maneira diferente. E hoje, na espiritualidade, a gente tem mais, né, o mais importante, são dois espíritos completamente diferentes. Às vezes eu acho que um casal de gêmeos pode ter sido assim inimigos, né? Mortais, inclusive em outras vidas. Então amplia mais ainda essa diferença, né? Principalmente moral e espiritual que ele coloca, que ele cita como exemplo, né? Nessa Verdade, questão, né? verdade, bem lembrado, Suzeli, É. realmente. Bom, vamos seguir aqui na pergunta 53. Kardec faz a seguinte: o homem nasceu sobre diversos pontos do globo? Resposta: sim, e em épocas diversas. E isso é uma das causas da diversidade de raças. Depois, os homens, em se dispersando sob diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram os novos tipos. Aí Kardec emenda mais uma pergunta. Essas diferenças constituem espécies distintas? Resposta: certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades de um mesmo fruto impedem que pertençam à mesma espécie? Aqui ele dá para fazer uma continuação, né, da resposta que foi dada na pergunta anterior, de que o homem, dependendo das circunstâncias, né, do ambiente, da localização geográfica em que ele nasce com um certo biotipo, né? Porém, essas diferenças de raças, inclusive com essa miscigenação, né, ele não quer dizer são espécies distintas, né? Somos todos Homo sapiens, né? Temos todos o mesmo DNA, né? DNA não, DNA. E que ele fala, esse exemplo que ele dá do fruto, né? Então quer dizer que um limão Tahiti é mais limão do que um limão cravo? Não, todos são limão, Limão. todos são limões, né? Só que cada um com a sua característica. Nós somos todos a mesma raça, mesma espécie. É isso mesmo, já pensou se os espíritos falassem que sim, né? Porque aí deixaríamos de ser todos irmãos.
E é muito interessante porque eu também vim pesquisar aqui na Gênese, até separei aqui, é um resuminho só, tá? Que é no, ainda continua aqui sobre a Gênese espiritual, que fala da criação, e é no item 39. Então, diz aqui, ó, a doutrina que fez todo o gênero humano proceder de uma única individualidade há 6.000 anos não é mais admissível no estado atual dos nossos conhecimentos. Então, ele fala aqui que, do ponto de vista fisiológico, certas raças apresentam tipos particulares característicos que não permitem lhes assinalar uma origem comum. Há diferenças que, evidentemente, não são o efeito do clima, uma vez que os brancos que se reproduzem no país dos negros não se tornam negros e reciprocamente. O ardor do sol tosta e amorena a epiderme, mas nunca transformou um branco em negro. Achatou o nariz, mudou a forma dos traços de fisionomia. E aqui ele segue fazendo algumas comparações. Então, aí depois ele vem aqui mais embaixo. E considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas como tendo a sua origem própria e nascidas simultaneamente ou sucessivamente sobre diferentes partes do globo. Seu cruzamento produziu as mistas secundárias, porque, como você disse, né, Gerson, houve aí as misturas, e aí foram saindo, né, as diferentes povos, mas somos todos irmãos, então não há distinção, né? Como fala na 53A, essas diferenças representam espécies distintas? Não. E interessante quando ele fala assim, ó, pois todos pertencem à mesma família. Então a gente reflete, que família é essa? A família humana, né? É, Suzeli? embora, assim, resumindo, né? Embora existam vários tipos, né, variados pela própria localização, né, por vários N motivos, todos somos filhos de Deus, né? Isso que eu acho que ele mais enfatizou, né? Então, embora totalmente diferentes, né, todos somos iguais, todos somos filhos de Deus, né? Não é isso? Isso mesmo, e o Espiritismo, ele nos ensina isso, E somos iguais. que através das reencarnações, que ora nós estamos reencarnados em uma cultura, ora em outra, e assim nós vamos aprendendo que cada cultura ela está aí, ela vai nos ensinar a nos desenvolver sentimentos também, ao conviver, nós vamos aprender os sentimentos de humildade, de paciência, de tolerância em cada raça que a gente tiver, né? Então a gente hoje nós estamos aqui nessa roupagem, nesse corpo físico, nesse ambiente, com essa sociedade, mas na outra a gente não sabe como que a gente vai estar, né? Aliás, a gente pode fazer os nossos estudos mediante o que nós somos hoje, né? Então aí a gente já vai tendo uma luzinha de o que nos aguarda. Sim. Isso mesmo. Aí na pergunta 54, acho que o Kardec dá uma provocada aqui, né? Ele faz a seguinte pergunta: se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar por isso de se reconhecerem como irmãos? Resposta: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Aí acho que aqui os espíritos dão uma puxada também de orelha no Kardec, né?
Tipo, quereis sempre tomar as palavras literalmente, né? Então aqui acho que fica claro, né, que independente da etnia, né, da composição física de todos nós aqui somos sim irmãos perante Deus, né? Diante de Deus somos todos irmãos. Isso mesmo, né? Como já havia dito, que através do Espiritismo, né, desse entendimento, dessa paternidade de Deus, estamos em aprendizado e nós vamos evoluindo, nós vamos ter sempre aí ter contato com outras raças, com irmãos de outras culturas, e principalmente agora, a gente refletindo nesse período de transição que estamos vivendo. Nós estamos vendo aí várias populações tendo que migrar para outros países, buscando refúgio, buscando uma qualidade de vida melhor, e nós estamos vendo isso acontecendo de maneira intensa. Então, o quanto nós precisamos estar pronto para acolher a diversidade, diversas pessoas com costumes diferentes do nosso, né? Então, acolher com respeito, aprender a troca, é isso que a doutrina também nos ensina. E nós, que somos espíritas, nós vamos cada vez mais assim aprendendo. E nós precisamos vivenciar tudo isso com muito respeito, né? E a espiritualidade veio dar uma chacoalhadinha aqui, né? É, então, somos todos irmãos, né? E todos nós vamos evoluindo, cada um a seu modo, cada um ao seu tempo, sem nenhum privilégio, né? Porque Deus não privilegia ninguém. E vamos nos evoluindo, caminhando até tornarmos um espírito puro, todos nós. Isso mesmo. Bom, agora entraremos na pluralidade dos mundos. Pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Aí Kardec comenta, né? Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao adjetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve, ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Aqui o Kardec entende aqui, ele extrai aqui da resposta, né, que nada que Deus faz é inútil. Então, para que fazer um monte de galáxias, de infinitas estrelas, né? Quantos sistemas existem no universo para somente o planeta Terra ser habitado? Aqui no nosso planeta mesmo, a gente até tem vários ecossistemas que a gente
que não vivem no mesmo, que não estão nas mesmas condições que nós vivemos à base de oxigênio, uma determinada umidade relativa do ar, uma determinada pressão atmosférica, temperatura, etc., né? E nesse mesmo globo, nesse mesmo planeta, existe vida que independe de luz, independe de calor, muito pelo contrário, né? Perante o calor até não tem vida, pegando exemplos de seres marinhos que moram lá nas profundezas do oceano, né? As próprias bactérias, vírus que se decompõem mediante uma temperatura ambiente de 28, 30 graus, né? Então, no nosso próprio sistema, no nosso próprio planeta, existem várias vidas. Por que achar que somente nesse planeta vai existir vida e não em todo o universo? Como diz aqui, Deus não faz nada de inútil. Tudo que Deus faz é útil. Tem um motivo, tem uma razão. É muito, é muito orgulho e vaidade, né? Como os Espíritos falam, achar que só nós somos os mais inteligentes, somos os mais capacitados e somente nós é que habitamos todo esse universo. É isso aí. Deus, o que ele faz é para ser usado, não é para ficar de enfeite. E como você mesmo lembrou, Jé, então, os planetas, as galáxias, e quando a gente para e fica olhando aquele monte de estrelas no céu, a gente acha lindo, né? Para a gente acaba sendo ali um enfeite no céu, mas tudo é usado, tudo que Deus criou. Então nada fica em vão, nada fica perdido. Então realmente seria uma grande ilusão a gente achar que tudo está girando só ao redor da Terra, né? Que só aqui existe a vida, a inteligência, e os espíritos afirmam que existe outros planetas, né, a serem habitados, que são habitados e que nós não somos os únicos. Se a gente for lembrar, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 3, né, que há muitas moradas na casa de meu pai. Então, ali a gente vê a pluralidade dos mundos e os mundos já habitados, né, que a gente ainda desconhece, ainda a gente não tem essa percepção, a gente ainda não tem todos os sentidos para ver, para sentir, mas existem. E os espíritos aqui afirmam. E relatam também, né, que o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego, né, ele nos impede de vermos o quanto pequeninos somos perante o universo todo, né? Compara a Terra perante só nossa galáxia, o pontinho que é, né? E achamos que somos tão, né, tanta coisa, né? Ou esse orgulho, esse ego, né, que faz com que ficamos limitados nesse planetinha, né? É verdade. Sem a visão, sem expandir mais a nossa inteligência. E a gente até fazendo uma retrospectiva assim bem rasa, nós fazemos parte aí de um sistema solar, onde existe aí vários planetas. Sim. Então, fazemos parte de um. Então, quantos sistemas solares deve existir, né? Se o universo aí é gigante, né? O planeta Terra é um pontinho só. É um pontinho, exatamente. Minucioso. E como o Gerson falou, né, aqui, mesmo aqui dentro, né, quanta diversidade, quantas. Verdade. Isso mesmo. E aí Kardec faz mais uma pergunta aqui nessa linha, que é a seguinte:
Bom, se há vidas, né, em outros planetas, em outros globos, né, a constituição física é a mesma? Resposta curta e grossa, né, dos espíritos. Não, eles não se assemelham em modo algum, né? Então, como a gente viu, né, também na outra parte, que fala sobre as diversas formas de vida, né, que pode ter diversas densidades, que não o mesmo que a nossa, né, que nós vivemos, né. A gente vê também planetas que não estão nem próximo de um Sol. São planetas que não exigem que aquela vida que está naquele planeta, ela não necessita de calor do Sol. Então, assim, tem diversos aspectos, tem diversas, como é que se fala? Diversas formas de vida. Ela pode estar num espectro, pode não, né? Seguramente está num outro espectro que não o nosso, né? E assim, como a gente estuda e vê que são evoluções, um dia eles já viveram aqui, com esse corpo parecido com o nosso, com essa atmosfera, né? E aí eles vão evoluindo, vão indo para outros mundos, né? E são mundos que não têm a mesma densidade que a nossa, né? É um outro sistema. A Mas matéria é existe, diferente, sim, né, Gerson? matéria diferente, outras Mesmo porque é matérias. interessante isso que você falou, porque tem tudo a ver com os nossos estudos aí de questões anteriores, que a gente fala do fluido cósmico universal. Então, ele é modificado de acordo com os mundos. Então, como você bem disse, aqueles que estão mais próximos, mais afastados do Sol, aqueles que são mais primitivos, aqueles que já são mais maduros, alguns vão ter energia muito sutil e a gente ainda não tem essa capacidade de perceber, mas vai ser de acordo com esse fluido cósmico aí que a gente viu anteriormente, né? É isso aí. Não podemos esquecer, né, que no nosso mundo estamos na prova expiações, né, já evoluindo, que há mundos inferiores ao nosso, né, e há mundos superiores ao nosso. Então, não somos os piores, mas nem tampouco estamos num patamar tão elevado para ter tanto orgulho e vaidade, como eu coloquei na questão anterior. Então, há várias moradas, sim, né? Isso Moradas menos evoluídas que nós e outras tantas muito mais bem evoluídas, né? Que talvez não precise de corpo, talvez se comunique por pensamento somente, sei lá, né? Depende dessas outras moradas. Isso mesmo. Bom, aí mais uma pergunta aqui, que é: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Resposta: sem dúvida. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Então, aqui é mais um exemplo, né, que eles dão aqui, usando o nosso próprio ecossistema. Nós vivemos do oxigênio, vivemos aqui na Terra, né? E existem vidas no mesmo planeta que vivem embaixo d'água, que são os peixes. E tem outros que conseguem viver planando, né? Sem estar com os pés na terra. Mais um exemplo que eles dão aqui.
Kardec, ele tá, ok, as constituições físicas do planeta não são iguais, ok. Os corpos que habitam, então, teriam diferença também? E os espíritos respondem aí realmente que sem dúvida, porque o pássaro, ele vai ter uma constituição diferente física do peixe que vive na água, né? E até quando eu estava lendo essa questão, eu me lembro há muitos anos atrás que eu fui para Noronha e eu fiz um mergulho, aqueles mergulhos de principiante que você vai com um guia. E eu fiz e desci lá, né, com um cilindro, 12 metros, tal. Gente, aí eu sempre falo, quem vai para Noronha tem que fazer esse mergulho. Mesmo que não saibam, mas tem instrutor, eles vão ensinando tudo direitinho. Porque ali eu senti, é um mundo dentro de um mundo. Quando você está ali embaixo, você não lembra que você está na Terra. É algo assim, eu achei assim muito mágico. Aquilo eu vou carregar para sempre no, na minha memória, porque realmente eu tive essa sensação. É um outro mundo, que é ali onde os peixes ali, esses seres, eles habitam. É muito lindo. Acho que quem salta de paraquedas também deve ter outra sensação parecida, né? Ou de aquele da corda, né? Esqueci o nome. É verdade, Também né? Vai ter a em sensação outro dos mundo, pássaros, né? Que vivem, né? No sim, ar, do diferente voo, do né? peixe que é na água. Então, não esquecendo assim que os vários mundos, né? Ah, fora o nosso, há muitas formas. Eu acredito que mesmo dentro desses outros mundos, formas diferentes também entre eles, né? É, Não todo mundo igual também nos outros mundos. Acho que também ele quis dizer isso, isso. entendeu? Aham. É. Que não é Bom, uma forma contínua também, igualzinho nos outros mundos. Há também as diferenças, né? Lá dentro. E olha que no exemplo da Meire, ela estava a apenas 12 metros de distância de nós, né? Uma pessoa de rapel tá É, 20, 30 metros, né? Então, quer dizer, olha é o rápido, só a né? diferença de distância e olha a diversidade de vida, né? Agora imagina um outro sistema solar, uma outra sim. galáxia. Não vai ter vida? É. E assim nós podemos ver que existem aí várias constituições, né? Dependendo do fluido cósmico, que é cósmico, que a gente nem pode imaginar. Mas que bate-papo gostoso, né, gente? É muito bom estudar. E olha só, temos já só 3 minutinhos. Então vamos assim, encerrando com a questão 57. Na próxima semana retornaremos com a 58 em diante. E agradecendo a toda a espiritualidade amiga, a todos que estiveram aqui conosco no nosso estudo online, agradecendo por essa oportunidade e que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares, iluminando a todos nós e a todos que residem conosco, que tenhamos uma linda semana com muita fé e com muita gratidão. E até quinta-feira que vem, com fé em Deus.